Você já conversou com alguém mais velho, daqueles que liam livros de capa a capa, resolviam cálculos mentalmente e sabiam escutar com atenção? Agora compare com os diálogos de hoje em dia. Pessoas que mal conseguem focar por 5 minutos, que se expressam com emojis e vivem pulando de notificação em notificação, de vídeo em vídeo, como se estivessem em uma eterna fuga do silêncio. A diferença é gritante. Na década de 1970, o pensamento era tratado como uma qualidade nobre. Hoje, virou um peso. Refletir exige demais. Ler parece perda de tempo. Argumentar, então, é esforço demais. Preferimos correr do desconforto da análise profunda, trocando substância por rapidez, cultura por entretenimento superficial, sabedoria por picos momentâneos de prazer químico. E o pior, a maioria nem nota. Acham moderno, acham natural. Mas estamos mergulhados em uma crise oculta, uma decadência mental coletiva. O ano de 2016 não foi apenas o marco da aceleração das coisas, foi o momento em que tudo ficou mais raso. O TikTok começou sua ascensão, o vício em telas se normalizou, e a partir daí, o declínio da nossa capacidade cognitiva entrou em queda livre. Neste vídeo, você vai entender por que o mesmo mundo que já forjou mentes brilhantes está agora sufocando seu próprio potencial. E como nossa geração, mesmo cercada pela mais alta tecnologia já criada, caminha a passos largos rumo à distração extrema, à fragilidade emocional e à ignorância em massa. Então deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E seja bem-vindo ao fim da ignorância. 2016, o ponto em que tudo mudou. Foi a partir desse ano que uma transformação quase invisível começou a nos cercar. A forma como acessamos conteúdo e como estruturamos nossos pensamentos foi alterada radicalmente. O TikTok se estabeleceu como uma plataforma de vídeos ultra rápidos, projetados para capturar sua atenção nos primeiros segundos e nunca mais devolvê-la. O Instagram, que antes servia como álbum de fotos, virou uma máquina de estímulos instantâneos, vídeos curtos, reels, stories. Tudo foi sendo acelerado, polido, intensificado. E caímos nisso como crianças fascinadas em frente a uma vitrine de doces. Mas o verdadeiro problema não são esses aplicativos por si só. O real perigo está na forma como foram arquitetados. Nada ali é por acaso. Cada função, cada efeito, cada posicionamento de botão foi cuidadosamente testado por engenheiros comportamentais e psicólogos. O feed sem fim, os sons automáticos, a tela ocupando todo o visor, o botão de curtir perfeitamente posicionado. Tudo isso é fruto de experimentos sofisticados. O objetivo? Prender você. Manter sua atenção por mais tempo do que sua própria vontade permitir. Essas plataformas descobriram como transformar pequenas doses de prazer visual e sonoro em correntes invisíveis. E ficamos presos, como cobaias num experimento. A diferença é que quando o rato enjoa, ele para. Nós não. A cada novo vídeo de poucos segundos, o cérebro é inundado por dopamina. Mas quanto mais se consome, mais difícil se torna encontrar prazer nas experiências mais simples e valiosas. Uma leitura profunda, um filme reflexivo, uma conversa sem distrações digitais. Essas coisas passam a parecer chatas, e é aí que começa a verdadeira perda. E o que torna tudo ainda mais cruel é o fato de que isso não se resume ao entretenimento. Esse novo modelo de consumo afeta diretamente nossa capacidade de raciocínio, bloqueia o desenvolvimento de ideias complexas e impede o florescimento da originalidade. Nossa atenção, agora fragmentada, vem sendo dilacerada em pedaços, e com ela vai embora nossa habilidade de pensar com clareza. Já se pegou lendo uma página e ao final não lembrar de nada? Já percebeu como é difícil permanecer concentrado numa tarefa simples sem a compulsão de conferir o celular a cada poucos minutos? Isso não se trata de preguiça nem de falta de força de vontade. É um efeito colateral direto do ambiente digital que estamos imersos. Estamos sendo treinados para a distração constante. E os dados confirmam.
Desde 2016, os índices médios de QI em nações desenvolvidas começaram a apresentar quedas significativas. Sim, pela primeira vez em décadas, as novas gerações estão mostrando desempenho cognitivo inferior ao de seus antecessores. E não falamos apenas de provas escolares. A perda se dá em áreas como raciocínio abstrato, memória funcional, atenção sustentada e capacidade interpretativa. Um estudo conduzido na Noruega revelou que jovens nascidos depois de 1995 pontuam, em média, 7 pontos a menos no QI em comparação com seus pais. Isso é brutal. Essa diferença representa o abismo entre conseguir compreender um conceito complexo e não acompanhar uma simples linha de pensamento. Mas será que toda a culpa está nas redes sociais? A resposta honesta é não. Embora essas plataformas sejam ferramentas poderosas de distração e condicionamento, nós também fizemos nossas escolhas. Trocar conhecimento por passatempo, questionamento por memes, livros por vídeos curtos, foi uma troca que aceitamos sem resistência. Quantas vezes você clicou em um vídeo promissor e antes da metade já estava rolando para o próximo? Quantas vezes tentou ler algo relevante e se viu travado no segundo parágrafo, já buscando a aba do WhatsApp? Quantas conversas você teve esta semana onde ninguém interrompeu para olhar o celular? A geração de nossos pais trocava cartas, discutia ideias, falava de política e literatura com paixão. A nossa faz coreografias para likes e ainda se gaba disso. Dói dizer, mas é necessário. Estamos mais distraídos, mais ansiosos, mais impulsivos e, sim, menos preparados intelectualmente. Não por incapacidade natural, mas por negligência ativa. Estamos negociando nossas mentes por um punhado de dopamina. E o mais alarmante, achamos isso normal. Se você sente que sua mente está mais lenta, menos conectada, se sente que perdeu algo que antes fazia parte de você, saiba, não é ilusão, é real e é reversível. Mas só se você tiver coragem de remar contra a correnteza. A boa notícia é que ainda há saída, mas ela exige esforço, consciência e, acima de tudo, resistência. É preciso contrariar o fluxo, desafiar o que virou padrão e, com coragem, desacelerar. A primeira etapa desse resgate é compreender o que havia antes da nossa decadência e o que, de fato, estamos perdendo. Houve um período em que pensar com clareza, se concentrar profundamente e construir argumentos sólidos era não só possível, mas natural. Esse tempo foi a década de 1970, uma espécie de era de ouro da inteligência cotidiana. Se você nasceu depois dos anos 90, pode achar isso um exagero. Mas era comum ver adolescentes lendo grandes clássicos, resolvendo problemas matemáticos complexos sem calculadora, escrevendo cartas reflexivas e debatendo temas como filosofia, ética e política. E isso não era porque a vida era mais tranquila. Pelo contrário, era porque a mente humana ainda não havia sido soterrada por estímulos digitais ininterruptos. O cérebro, naquele contexto, podia crescer, desenvolver-se, amadurecer. Os desafios eram maiores, mas a capacidade de enfrentá-los também. As escolas daquela época funcionavam em um ritmo que hoje pareceria severo, mas não era crueldade, era exigência com propósito. O professor não precisava gritar para ser respeitado, bastava sua presença e conhecimento. Os alunos prestavam atenção, anotavam, pensavam. O conteúdo era denso, sim, mas construía autonomia mental. O aprendizado era desafiador. E quem superava os obstáculos ganhava algo que nenhum algoritmo oferece: liberdade de pensamento. Os livros eram mais do que materiais escolares. Eram janelas para outros mundos. Jovens liam Camus, Nietzsche, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos e entendiam o que liam. Não havia ansiedade com o tempo que algo levaria. Não existia botão de pular. O valor estava na jornada, no processo. Um garoto de 15 anos sabia recitar Shakespeare e resolver álgebra. Hoje temos jovens que não interpretam um parágrafo simples sem recorrer à IA. E isso não é soberba, é constatação. Naquela época, a cultura era alimento para a mente.
Revistas traziam ensaios completos. Jornais de domingo publicavam análises longas e profundas. Rádios transmitiam entrevistas sem pressa. Pensadores falavam por 40 minutos e as pessoas escutavam. Não havia cortes rápidos, música de fundo ou legendas animadas. Era conteúdo puro. E o mais espantoso, funcionava. As pessoas absorviam, refletiam, discutiam entre si. Era comum o silêncio, um silêncio fértil, respeitado. Hoje o silêncio assusta. Nos sentimos compelidos a preencher qualquer espaço vazio com ruído. Uma música, um vídeo, uma notificação. Sentar em um banco de praça e apenas observar parece perda de tempo. Mas naquele tempo isso era valioso. O tédio era solo fértil para a imaginação. A escassez de estímulos externos fazia o cérebro criar seus próprios mundos. A criatividade brotava da espera. A concentração era treinada sem esforço, simplesmente porque era natural. Foi nesse ambiente que surgiram os nomes que mudaram o mundo: cientistas, inventores, filósofos, engenheiros, escritores. Gente que formou a base do que chamamos de modernidade. Eles não foram moldados por vídeos curtos ou recompensas imediatas. Foram forjados no fogo lento da atenção profunda. E hoje, quando comparamos as gerações, o contraste é devastador. Eles liam 30 livros por ano. Nós mal terminamos 2. Eles escreviam com profundidade. Nós digitamos com preguiça. Eles viviam no tempo real. Nós aceleramos até o que deveria ser contemplado. A troca que fizemos foi desastrosa. Trocamos esforço por facilidade, tempo por pressa, profundidade por performance. E o que colhemos foi uma geração inteira cercada por mais informação do que nunca, mas com menos capacidade de assimilá-la. A diferença entre um jovem de 1971 e um jovem de hoje não está em sua inteligência genética, mas na maneira como sua atenção é moldada. Antes havia silêncio, foco, tempo. Agora há ansiedade, distração, urgência. E essa troca, embora silenciosa, nos empurrou para um abismo cognitivo do qual poucos percebem que estão caindo. Mas isso não significa que estamos fadados ao fracasso intelectual. Não se trata de um lamento saudosista, e sim de um alerta real sobre o que está sendo perdido. Se quisermos reconstruir a nossa capacidade de pensar, precisamos primeiro entender como ela foi desmontada. E isso nos leva a outro período crítico, de 2000 a 2016. Se os anos 80 e 90 serviram de aquecimento, os anos 2000 chegaram como uma avalanche. A internet deixou de ser uma novidade curiosa e se tornou um elemento indispensável da vida moderna. E com isso, nossas mentes foram arrancadas de seu ritmo natural. A partir do novo milênio, a tecnologia não era mais um recurso, era o próprio ambiente em que passamos a viver. Só que esse viver muitas vezes se resumiu a sobreviver mentalmente em meio a distrações cada vez mais sedutoras. Em 2004, surgiu o Facebook. Em 2005, o YouTube. Em 2007, o primeiro iPhone. E com isso, o mundo inteiro passou a caber dentro do seu bolso. Uma revolução parecia acontecer. Mas, junto com o encantamento, veio o colapso invisível. Quanto mais acesso, menos profundidade. Quanto mais informação pronta, menos esforço para aprender. Antes, aprender exigia ir atrás, buscar livros, perguntar, estudar, investigar. Agora, tudo vem pronto, empacotado, mastigado em vídeos curtos. A mente, jogada nesse mar de estímulos, perdeu sua capacidade de navegar. As redes sociais evoluíram e com elas nosso foco regrediu. Orkut virou Facebook. MSN virou WhatsApp. A cada nova inovação, a nossa capacidade de atenção encolhia. Em 2015, uma pesquisa da Microsoft revelou um dado chocante. O tempo médio de atenção de um adulto caiu para 8 segundos, menos do que o de um peixe dourado. Um peixe. E a pergunta é, como chegamos a esse ponto? A resposta está no próprio design dessas plataformas. Elas não foram criadas para informar, e sim para viciar. Cada função é pensada para manter você rolando, clicando, consumindo. O feed que nunca acaba, os vídeos com reprodução automática,
as notificações coloridas e vibrantes, é um cassino psicológico, e você é a ficha. A cada rolagem, uma recompensa aleatória. E o cérebro responde com dopamina. Mas o preço é alto. Quanto mais estímulo externo, menos foco interno. Durante essa fase, os estudos começaram a mostrar os primeiros sintomas desse colapso: queda no desempenho escolar, redução na capacidade de interpretação, dificuldade de manter raciocínios longos. Estávamos nos acostumando a pular de conteúdo em conteúdo, como quem zapeia canais infinitamente, mas agora com o cérebro em modo de fragmentação permanente. Era o nascimento da atenção parcial contínua, um estado mental em que nunca estamos 100% presentes em lugar nenhum. Você já tentou ler um artigo e percebeu que, antes mesmo de terminar o primeiro parágrafo, já tinha checado o celular várias vezes? Já se viu obrigado a assistir a um vídeo resumo porque simplesmente não conseguia se concentrar no texto original? Já esqueceu o motivo de ter pego o celular segundos depois de desbloqueá-lo? Pois saiba, isso não é falta de força de vontade. É sintoma. Sintoma de um ambiente construído para manipular sua atenção e sugar sua energia cognitiva sem que você perceba. Nesse período, o modelo de negócio das grandes empresas de tecnologia ficou evidente. Quanto mais tempo você permanece diante da tela, mais elas lucram. E para garantir isso, elas investiram pesado em descobrir como viciar o cérebro humano. Criaram mecanismos de recompensa intermitente, estímulos visuais ininterruptos, sons, luzes e vibrações. Tudo milimetricamente calculado para te manter preso. Seu tempo é a mercadoria. Sua atenção, o produto vendido, e o conteúdo também mudou. O aprofundamento deu lugar à performance. Os vídeos ficaram mais curtos, os textos mais rasos. Tudo virou resumo em 3 minutos, top 5, segredo revelado em 60 segundos. A meta não era mais ensinar, era capturar, entreter, prender. E os efeitos foram devastadores. Estamos criando mentes ansiosas, aceleradas, incapazes de desenvolver ideias originais, jovens que não conseguem manter uma conversa sem checar o celular, profissionais que leem relatórios como se fossem tweets, pessoas que confundem superficialidade com agilidade mental. Chamamos isso de multitarefa, como se fosse uma virtude. Mas a verdade é que o cérebro humano não é feito para realizar várias tarefas cognitivas complexas ao mesmo tempo. Ele apenas alterna rapidamente entre elas, e cada troca exige esforço, energia e gera ruído mental. Isso não é produtividade, é estresse camuflado, e é justamente essa sobrecarga que explica o aumento de erros, a queda na memória, a sensação constante de cansaço. A mente sem tempo para respirar entra em colapso. E o impacto não é só intelectual, ele é também emocional. Quando perdemos o foco, cometemos mais erros. Quando somos constantemente interrompidos, nossa ansiedade se eleva. Quando nos comparamos o tempo inteiro com vidas editadas nas redes, nossas inseguranças se multiplicam. A mente fragmentada não sofre apenas pela incapacidade de pensar profundamente. Ela sofre porque perde o senso de identidade. Ela se sente dispersa, perdida, insuficiente. E mesmo cercada de telas, se sente solitária. Durante esse período crítico, muitos especialistas soaram o alarme. Neurocientistas, filósofos, psicólogos alertaram para os efeitos da hiperconexão. Mas o barulho do feed foi mais alto. O vício já estava instaurado. E quando o TikTok enfim consolidou seu domínio, em 2016, o estrago já era visível. Foi ali que a mente humana deixou de ser o centro da experiência e passou a ser apenas mais um recurso explorado por algoritmos. Mas mesmo diante desse cenário sombrio, há uma escolha. O ciclo pode ser quebrado. E não, isso não é otimismo barato. É neurociência. O cérebro é moldável. Ele pode se regenerar, se reestruturar, se reeducar. Mas para isso, é preciso algo que muitos evitam: encarar a verdade. Reconhecer que fomos enganados, manipulados por empresas que descobriram como transformar distração em moeda e venderam a falsa ideia de que estar conectado era o mesmo que estar presente.
Não é. Nunca foi. O que vivemos não é teoria da conspiração. É um diagnóstico claro da nossa era. Em poucas décadas, passamos de uma geração que cultivava o intelecto, que sentia prazer em entender o mundo, que buscava respostas em livros e conversas profundas, para uma que foge do silêncio como quem foge da dor, que troca a leitura pela rolagem infinita, que prefere parecer inteligente a realmente desenvolver sua inteligência. E o pior, nos acostumamos com isso. Aceitamos esse rebaixamento como se fosse evolução. A geração de 1970 tinha menos recursos, mas pensava mais, sentia mais, discutia com profundidade. A nossa, cercada de tecnologia, tropeça em frases simples, se perde em textos curtos e se afoga em ruídos disfarçados de conteúdo. É humilhante, sim, mas é também um chamado, porque aquilo que a distração destruiu, a disciplina pode reconstruir. Ainda é possível retomar o controle. Ainda é possível reaprender a pensar. E não precisa começar com grandes gestos. Comece pequeno. Desinstale um único aplicativo que suga sua energia. Leia uma única página por dia, mas leia com presença, com atenção, como quem quer decifrar o mundo. Tenha uma conversa em que o celular fique de lado. Abrace o tédio. Deixe ele voltar, porque é no vazio que a criatividade floresce. É na pausa que o pensamento se organiza. É no silêncio que a identidade se reconstrói. Reerguer sua mente é como restaurar um templo antigo. Leva tempo, exige respeito, requer paciência. Mas é possível, porque o que estamos perdendo não é apenas foco, é autonomia, é profundidade, é a capacidade de viver de forma consciente num mundo cada vez mais raso. E isso precisa parar. Agora. Se este vídeo te sacudiu de alguma maneira, compartilhe. Não apenas para fortalecer este canal, mas porque talvez alguém que você ama esteja afundando sem perceber. Talvez essa pessoa precise dessa sacudida. Talvez seja você. E lembre-se, a geração mais conectada da história está se tornando a mais frágil mentalmente. Mas você não precisa fazer parte disso. Pense, questione, reconstrua. Não existe atalho para a profundidade. E o vazio de pensamento nunca preenche alma nenhuma. O que precisamos agora são mentes inteiras presentes, mentes que finalmente despertaram.